Eleições 2016 e a ETV Centro Minas leva até você a entrevista aos candidatos à prefeitura da cidade. E hoje nós estamos aqui com o candidato Márcio Reinaldo. E vamos agora dar início ao nosso último bloco de entrevistas. Eu estou aqui com meu companheiro de trabalho, Paulo Castilho, que realiza junto comigo essa entrevista, não é mesmo, Paulo? Sim, claro. Vamos lá então para a próxima pergunta, né? Um momento importante para Sete Lagoas, onde toda a cidade pode acompanhar também aqui as propostas e o desempenho do candidato. O senhor considera a ETA, a Estação de Tratamento de Água do Rio das Velhas, como a obra mais importante de seu governo e que pode garantir a sua reeleição? Seria isso mesmo? A minha reeleição não. Eu acho que um sistema como esse, ele representa alguma ansiedade ou alguma expectativa, mas ele é a solução do processo. É o sonho de candidatos ou prefeitos que passaram por Sete Lagoas há 20 e 30 anos atrás. Sete Lagoas vive basicamente da água do subsolo. E essa água tem mostrado rupturas e falhas. Então nós não podemos, numa cidade com mais de 150 poços artesianos, conviver com essa ansiedade e com essa dificuldade permanente. Então, é preciso de buscar a água de superfície, a água de rios, de córregos, para abastecer realmente a cidade. E nós tínhamos aqui a alternativa, Rio Paropeba ou Rio das Velhas. Acabou prevalecendo o Rio das Velhas, que tinha menos riscos de poluição, inclusive metálica, sobre o Rio Paropeba. Então, Sete Lagoas tomou essa opção, buscamos os recursos e a programação, o planejamento para tudo isso, e como deputado, nós aprovamos e trouxemos pelo PAC 1 essa obra para Sete Lagoas. Precisava executar. Começaram a executar, mas não foi tão feliz no início. Veio o segundo período, que era do Maroca, muito devagar, muito lento, muito medíocre em termos de desempenho, inclusive colocando a contrapartida do município, que não chegava, que não tinha dinheiro para dar contrapartida e não se dava, e o contrato ficou ameaçado. Eu vim ser prefeito, retomei tudo, renovei os contratos e falei que nós íamos bancar, inclusive, 45 milhões de reais numa crise como passamos nos últimos 3 anos e bancamos. Ou seja, houve muito problema, houve muita dificuldade. As finanças, as poupanças do SAI da prefeitura foram exauridas para que essa obra tivesse prioridade. Mas ela aí está. E ela será a garantia real para que a cidade tenha água. Em 2013, nós tivemos que perfurar os poços da região do Mucuri, que é a região mais rica da cidade, em água. Tivemos que perfurar para aprofundar os seus poços, de 100 metros para 250, atravessando inclusive 2 cavernas secas. Pouca gente sabe disso, mas é uma ameaça de ruptura e uma ameaça de perda total do poço. Então, era preciso esforçar e buscar essa água, inclusive para garantir que esses poços, em vez de tirar 24 horas de água deles, tire 12 horas, 6 horas, 8 horas, 18 horas, para que eles possam recarregar. E que a gente também tenha reserva, porque se amanhã der um problema lá, nós temos essa reserva. Então, isso é alguma coisa que vai nos garantir, inclusive, dizer para os empreendedores que querem investir em Sete Lagoas, podem vir. Além da energia que nós temos da CEMIG, além do gás canalizado, além das fibras óticas instaladas, nós temos também água. E podemos garantir a água. E nós estávamos com medo de fazer isso em 2014. Em 2014 tinha uma indústria querendo vir para cá e eu tive medo.
A minha equipe teve medo, porque estava faltando água para o ser humano aqui em Sete Lagoas, com ameaça de ruptura. Como o Pará de Minas teve essa ruptura, tiveram problemas inúmeros durante mais de 2 anos, 3 anos, e estão até hoje. Quando o senhor fala de ruptura, seria o solo não ter estrutura? Ruptura é o sistema quebrar, o sistema não Ok. ter alternativa de viabilidade de fornecimento da água. E a cidade ficar aí à mercê de carro-pipa, água buscada lá em Matozinhos, água buscada lá em Araçaí, água buscada lá em Paropeba. Essa é a ruptura que Pará de Minas sobreviveu e sofreu imensamente nesses últimos anos. E que estava reservado também para nós. Não tivesse sido a coragem e a audácia do SAI e nossa, que assumimos algumas posições. Inicialmente eu mandei furar 30 poços. Aí um cidadão que mexe nessa área falou para mim, era o dono da Hidropoços, que conhecia Sete Lagoas e já foi até presidente do SAI, o Pedro. Olha, se você não aprofundar os poços da região Mucuri, todo o seu trabalho estará perdido. Eu dizia para ele, poxa, mas o Paulinho, irmão do Maroca, falava que furando 6 poços artesianos lá no Venceslau Brás, resolvia o problema de Sete Lagoas, não precisava nem do Rio das Velhas. Ele falou assim, pois vamos furar uns 2 para você ver. Furamos 2 poços lá, deu pouca água e a água que deu, toda cheia de material ferruginoso. Você, para limpar aquela água, era 5 dias jogando água 24 horas fora. Essas águas não estão perdidas, mas de quando em vez você tem que parar o poço e dar esse derrame total nela para poder voltar para o consumo humano. Então, gente, é muito desafio que a água de subsolo de Sete Lagoas tem. Lá no CDI, que é o segundo manancial nosso, nós temos problema de contaminação, porque as placas tectônicas do subsolo da região são falhas. Então tem penetração de esgoto, de resíduos de siderúrgicas, de indústrias no subsolo. Então nós temos 2 ou 3 poços lá desativados e que dariam muita água. E quando o laboratorista me entregou um relatório em 2013, eu mandei lacrar os poços na hora. Só para concluir, prefeito, então com essa extração de águas aí do Rio das Velhas, Sete Lagoas elimina, extingue o problema de falta d'água na cidade? Totalmente. Totalmente. Nós temos hoje a extração de poços do subsolo, nós temos mais ou menos 800 a 1.000 litros por segundo. E nós temos do Rio das Velhas hoje uma outorga de 500 litros por segundo disponibilizado. E temos uma capacidade instalada de bombas, motores e adutoras de 750 litros por segundo. E o Rio das Velhas tem muita água. E o ponto captado é excelente. Então nós não vamos ter falta de água por falta também de água no Rio das Velhas. Passamos uma seca, estamos passando muito forte. Creio que esse ano será melhor. Mas, gente, é um problema que Sete Lagoas vai poder esquecer em termos de angústia. Cuidado vamos ter que ter sempre. Vamos ter que ter um esquema dentro do SAI competente e idealista. E não mafioso e cheio de pessoas que só querem partidarizar o SAI, achando que é deles e faz o que quiser. O SAI é do povo. O SAI é para o povo. E tem que ter técnicos de alto gabarito com zelo total, porque a água é saúde, a água é consumo, a água é produto estratégico, que não pode ficar na mão de qualquer um, que não pode passar para iniciativa privada, porque vem barganha. Quando o lucro entra, a barganha aparece. E nós não podemos ficar à mercê disso. Então não podemos botar o SAI para ser amanhã privatizado, como Pará de Minas teve que fazer. Tomou o SAI da Copada, que relegou o problema a segundo plano, não teve peito para fazer o que nós fizemos aqui em Sete Lagoas, para aprofundar os poços, e ficou sem água.
E o prefeito rompeu então com a Copasa. E o que é que sobrou? Buscar uma empresa lá de Niterói chamada Águas do Brasil e entregou a iniciativa privada. Niterói hoje é operada por eles. E eu sei que a qualidade deles é boa, mas eu de coração, como servidor público, como pessoa que já militou no ramo da água por anos e anos, mais de 15 anos, eu digo o seguinte: a água é produto estratégico, é saúde e é um produto que tem que ser zelado permanentemente. E essa estação tem que ter um laboratório funcionando 24 horas. E nós vamos ter, inclusive com o apoio dos chineses, com a tecnologia que nós não dominamos, mas que eles têm, nós vamos detectar qualquer esgotamento que cair no Rio das Velhas, perto de Belo Horizonte, na região, para nos avisar a tempo de tomar providências e até, vamos dizer, desligar os motores e a captação de água. Então, são muitos desafios que temos, mas temos que ter tecnologia, capacidade e gente séria. Obrigado. E vamos agora, então, para o nosso sorteio de mais uma pergunta. Lembrando que faltam só 2 perguntas para concluirmos, então, as perguntas preparadas pela emissora. E logo mais o candidato terá também um tempo para fazer suas considerações. Candidato, a divulgação da lista de pessoas que teriam se envolvido no esquema na Câmara Municipal terá influência em sua campanha? Não acredito. Essa relação é um problema que não foi o prefeito que criou. Quem criou essa demanda, essa exigência da corregedoria do município envolver-se no assunto, foi a própria Câmara, foi a mesa diretora da Câmara, foi o presidente da Câmara, que a revelia do prefeito fez um expediente direto ao corregedor, exigindo dele ou requerendo dele a ação para entrar no processo de apuração. Ele é um controlador da prefeitura, do município. E o presidente da Câmara, sabiamente, dentro da legislação que tinha, já que a Câmara não tem corregedoria, valeu-se dele. E uma vez feito o processo, eu tive que também chancelar o início do processo. E parei por aí e não me envolvi hora alguma. E desafio qualquer um de falar o contrário. Agora, não concordei com o corregedor quando caminhava-se para sacrificar e fuzilar apenas o João Gualberto, que era o elemento único, era o elemento visado. Quando se apurou que havia um esquema de 20 anos, 15 anos, 16 anos, sei lá quantos anos, e que já era mecanismo natural um determinado vereador tomar um empréstimo, mandar um funcionário tomar um empréstimo consignado na Câmara, e o crédito, em vez de ficar para o funcionário, ficava para o vereador, e aquilo era pago através de diárias, através de outros mecanismos administrativos, e mais do que isso, às vezes não pagava, e quem pagava era a Câmara, ou seja, era o município, era você que pagava. Era o cidadão que pagava. Era a falta de remédio que era responsável por isso. Então saquearam através disso 11 milhões e meio, 15 milhões corrigido. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é remédio que falta, que é serviços que faltam. E isso está lá debitado na conta do fulano de tal, que hoje nem é vereador mais. Alguém até já morreu. Alguém é funcionário hoje até da prefeitura, está lá no meu gabinete, por exemplo. Então tem muita coisa aí, tem muito lodo. A gente tem que enfiar a mão. Agora não sou eu que vou enfiar a mão. Quem está enfiando a mão nisso é o corregedor e o Ministério Público. Agora, o corregedor fez aquilo que ele achou que devia fazer.
Ele quebrou o sigilo lá do João Gualberto e delatou tudo que foi apurado. Então, esse é o ponto. Agora, se tem um deputado que foi vereador e está envolvido nisso, não tem nada com isso não, gente. Ele que paga a conta dele. Não é ficar lá dando uma de gostoso, uma de moralista, de sério, e, na verdade, fazendo essas falcatruas. Obrigado. Se tem um ex-deputado que já foi presidente da Câmara e largou o nome dele também lameado lá, junto com irmãos, irmãs, é outro problema, gente. Não tem nada com isso, não. Se hoje ele é candidato a vice-prefeito, não tem nada com isso, não. Se isso vai afetar, não sei. Eu não tenho nada com isso. Quem tem é quem fez o pecado. É quem errou, quem fez o mal feito, é que tem que limpar o chão. Outra coisa, a Câmara preparou um projeto de lei para praticamente amenizar essa situação toda e mandou para mim assinar. Hein? Não, anistiando não, mas praticamente dando um prazo longo e considerando tudo normal. Só que eu não sancionei o projeto, eu devolvi para a Câmara tomar ela mesma a decisão de sancionar. Eu não quero pôr minha assinatura nisso, não. Eu quero ter a minha ficha limpa. Eu já estou na terceira idade e estou chegando na época de deixar tudo certinho como está até hoje. Eu tenho mais de 50 anos de serviços. Eu não tenho meu nome sujo em lugar nenhum. Nem no Rio de Janeiro, que eu já morei, nem em Belo Horizonte, nem em Brasília, e nem aqui. Eu não carrego 18 processos na costa, nem 8, nem 20. Tem nenhum. E desafio qualquer um que político, ou seja lá quem for, que fale que é mentira. Candidato, lembrando que nós temos agora restantes 3 minutos para o senhor concluir, né, para a gente concluir a entrevista. Então nós vamos fazer a última pergunta. Como faltam somente 3 minutos, o senhor ainda também terá depois o tempo restante para fazer suas considerações finais. As considerações finais, quanto tempo? Nós temos 3 minutos para concluir o programa. Tudo é 3 minutos? Isso, corretamente. Tudo. Tá bom. Então vamos lá, Paulo, a última pergunta. Vamos lá, então. Candidato, desculpe. A educação é obra prioritária em qualquer governo. Quais os planos do candidato para melhorar a qualidade do ensino e atender a classe dos profissionais da educação? É manter a mesma linha que nós estamos aí. Seriedade, honestidade e uma máquina enxuta e correta. Inclusive mantendo o IDEB da educação pela primeira vez dentro das metas previstas e estabelecidas pelo MEC para Sete Lagoas. Coisa que nunca aconteceu. Então, gente, reformando todas as escolas de Sete Lagoas, criando mais 5 creches aqui. Já construímos 5 e vamos construir mais 5. Já estão em construção, com mais 2 escolas de ensino fundamentais, quando tínhamos construído mais 3 antes. Então, esse é o plano de educação. Então, eu acho que educação, hoje, para mim, é a área mais enxuta e ordenada para o desenvolvimento. E nós estamos no caminho certo. Obrigado, candidato. Então, agora, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Bom, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. Creio que a ETV contribui de uma maneira muito efetiva para a democratização do processo político. Quero aqui falar que a minha candidatura não é uma candidatura só da experiência, mas é uma candidatura integrada por uma jovem e por uma mulher. Você que é mulher e que vai votar, pense nisso. A única chapa que tem mulher é a nossa. Por quê? Porque nós queremos que a mulher tenha a representatividade que todo o Brasil cobra dos políticos. Maior participação da mulher nas decisões, já que a mulher representa mais de 50% dos eleitores, 52%.
Então, você que é mulher, pense nisso, avalie isso. Outros candidatos não tiveram essa mesma consideração. E a Carol é mulher. A Carol é jovem. Fala a sua linguagem, jovem. É a pessoa que vai nos ajudar muito na saúde, na educação, na assistência social. E na saúde eu tenho certeza que ela vai ser um ponto de encurtamento entre nós e o cidadão de uma maneira muito forte. E nós vamos estar com ela, de fato, com uma força muito grande, porque ela tem fibra, ela tem dedicação, tem garra. E para nós, eu acho que é uma chapa que vai valer a pena. Experiência, portas abertas em Brasília, que sempre estiveram, recursos garantidos dentro do que for necessário. E enquanto nós formos prefeito aqui, Sete Lagoas não precisa de um deputado federal não, que eu faço as duas partes. Se vier outro, vocês vão ficar a pé aí durante 2 anos. E deputado estadual, nós temos que resolver melhor isso. Porque quem está nos atendendo como majoritário aqui em Sete Lagoas está deixando muito a desejar. Só tem conversado fiado. Obrigado, candidato. Nós encerramos assim o nosso programa de entrevista aos candidatos à Prefeitura de Sete Lagoas, hoje recebendo o candidato Márcio Reinaldo. Obrigado, Paulo Castilho. Que isso, tranquilamente. Pela sua participação. Um forte abraço a você de casa. É isso aí, é a ETV Centro Minas na cobertura das eleições 2016.